Interrupção de barulho. Olá, boa noite. Estamos aqui hoje com mais uma live do Seixá. Né, hoje temos um convidado para lá de especial, tá, o Emílio Figueiredo. Né, tive a sorte hoje, né, o estúdio aqui da Artes Club é super concorrido, entendeu? Hoje consegui uma brechinha aqui, o pessoal super bacana. Né? Então, vou ter o prazer de atender hoje. O Emílio, ó, a reforma já entrou. Boa noite, mãe. Tudo bom? Lembrando que eu tenho um delay, né, daquilo que eu estou lendo para aquilo que está passando. Agradecer também a Renata, que gentilmente achou meu fone de ouvido. Só esperando o Dr. Emílio entrar. Boa noite, Leandro. Saudades, cara. Muito bom ter você aqui. Santa Cannabis também na área. Tudo bom, Pedrão? Abraço. Amanhã a gente tem uma reunião. Com certeza, Anderson. Não tenho dúvida que com o Emílio Figueiredo será uma grande live. Né? Só lembrando a todos que eu tenho um delay. Quer ver? Vamos calcular esse delay, tá? Ó. Ó, tá vendo? Ainda não aparecia ali contando. Então deve dar mais ou menos uns 14 segundos. Ele entrou ou não? Opa! Entrou. E aí, Pedro? Boa noite, doutor Emílio. Beleza? Doutor é você, eu sou só Emílio. Tudo bem, então. Doutor você é, mas se você é Emílio, eu sou o Pedro, combinado? Combinado. Então, assim, antes de a gente começar a live, já tem bastante gente aqui nos acompanhando. Eu estou acompanhando por um monitor aqui, mas tem um puta de um delay. Antes de qualquer coisa, você conseguiu falar com a doutora Sandra? Ainda não. Cara, sabia que você ia me cobrar isso. Não, vou mandar mensagem para ela. Pô, botei o alarme para ontem, só que eu tava na rua, na hora eu não consegui. Não, beleza. Não, tá aqui, tá na agenda já aqui. Tem que investigar isso. Do resto, tudo tranquilo? Tudo certo. Tirando o calor do Rio de Janeiro, tudo beleza. Cara, aqui em São Paulo caiu uma chuva hoje que eu achei que eu não fosse nem chegar aqui. Donatello tá bem? Donatello tá bem, Michelangelo tá bem. Michelangelo também. Doutora Marcela tá aqui do meu lado. Doutora Marcela, tudo em ordem? Tá aqui. Beleza. Emílio, eu primeiro quero agradecer a tua disponibilidade com o Seixat. Tá? Eu sei da sua agenda, o quanto ela é corrida, né? Até porque sei que você não gosta muito que fale isso, mas você é uma das maiores autoridades que nós temos sobre cannabis no geral. Né? Uma pessoa de extrema inteligência que inspirou muitos advogados, né? Advogados que hoje se despontam, como o Rodrigo Mesquita. Ele não tem todo lugar que eu encontro ele sempre fala a respeito de você, da sua competência. A Ana Isabel, que vocês têm uma live amanhã. Aonde a gente passa, a gente só escuta coisas boas de você. Né? Então, cara, obrigado por você ter dado esse espaço para o Seixat. Eu que agradeço, Pedro. Sou admirador do trabalho do Seixat desde o início e também do seu trabalho, né, como médico que realmente tem uma sensibilidade, né, contra essa questão da cannabis. Não é de hoje, não é agora que virou o mainstream, né? Você daquela primeira leva de médicos lá que ainda botava a cara, né? Hoje tá bem tranquilo falar de não, cannabis, com certeza. Né? Tá na moda, né? Virou como se fosse uma moda. 2014, 2015 era um desafio, né? Era um desafio para o advogado, imagino que para o médico, que é uma profissão ainda mais conservadora do que a advocacia.
né, imagino que foi um grande desafio, foi uma grande ousadia. E ainda dentro, né, de uma especialidade, a medicina já é conservadora. A neurocirurgia é uma das especialidades talvez mais conservadoras dentro da medicina. Né? Mas eu tive uma pessoa que me inspirou bastante. Né? Vou falar dela porque nós já conversamos sobre ela, que é o Ricardo, né? Ortopedista aí no Rio de Janeiro. O Ricardo foi um médico que me inspirou na questão da cannabis, Emílio. O Ricardo é demais, né? O Ricardo, eu considero ele um anjo, né? Assim, eu conheci ele no início de 2013, ainda não tinha acontecido o boom da cannabis medicinal no Brasil, e em maio de 2013 a gente se conhece, e ele já tinha viajado 6 países para pesquisar sobre o uso da cannabis como ferramenta terapêutica. Inclusive, esse termo que eu uso bastante, né, que eu não fujo da cannabis medicinal, o uso medicinal da cannabis, sempre falo, o uso da cannabis como ferramenta terapêutica, quem me ensinou foi ele, né? Exatamente. Ele que falou. Então, assim, na verdade, ele também é uma grande referência para mim, um grande amigo, deve estar nesse momento no centro cirúrgico, domando um touro, igual ele fala, né, que é a cirurgia de coluna. De coluna. E assim, né, ele é um cara que se dedica muito, não é ervo afetivo, né? Ele tem esse pequeno desvio mas compensa isso com muita empatia, muita simpatia, né? Muita humanidade. Então, mas foi isso que acabou me inspirando, porque ele não é um ervo afetivo, ele não é um usuário da planta. E mesmo assim, ele fazia o óleo para dar para os seus pacientes, porque ele acreditava e acredita que era uma ferramenta terapêutica importante. Então, o cara se arriscar, né, fazendo uma coisa ilegal em prol dos seus pacientes, tenho muito orgulho de ser amigo do Ricardo e dele ter me inspirado nisso tudo, viu, Emílio? O cara merece meu realmente, respeito. É isso aí que a gente estava falando, né? De pessoas que correram risco, né? O Ricardo é um cara que correu risco, né? Quando eu conheci ele, era isso, ele cultivava e fazia o óleo no início de 2013, né? E aí eu perguntava, cara, por que isso? Ele falou, pô, Emílio, é o seguinte, tantos pacientes meus eu opero, tantos eu dou o tratamento né, convencional, e ainda tem aqui 7,5% que nada funciona e a cannabis está trabalhando bem com essa turma, né, quando se fala de dor. E aí, porra, o cara, né, que ele pensa, não está pensando nele, não está pensando em nada, está pensando no paciente. Exatamente, cara. E ele gastava muito dinheiro viajando, pesquisando e tudo mais. Ó, a doutora Ana Isabel aí. Ó, tá. Ó, de foge vez em não, quando, Ana. Eu dou uma olhadinha para o lado, mas é para ver os comentários, né? E amanhã quero ver essa live aí de vocês também, que vai ser muito legal. E já fazendo uma ponte dessa história do Emílio, do Ricardo, é verdade que uma das coisas que te inspirou a você entrar nesse ecossistema da cannabis foi uma viagem que você fez em 2008 para Amsterdã? 2008, na verdade, eu cresci, né, numa família de usuários, então, né, eu cresci na praia também, né, muita gente usando, então sempre tive bem próximo ao uso da cannabis, numa perspectiva muito dominada pela proibição, como uma perspectiva hegemônica, e aí em 2008 eu fui para Amsterdã, e lá eu vi outra realidade, né? Eu do quarto do hotel eu vi o coffee shop do outro lado da rua, fui lá, fumei e curti, né? 15 dias de viagem. Então, a partir daquela viagem de Amsterdã, eu vi que era possível uma outra realidade que não a realidade da proibição, né? E aí você volta para o Brasil, né? Inspirado com tudo isso, começa a se dedicar mais, até quando tem um fato importante, que em 2012 você foi acionado por uma mãe que teve um filho detido por conta de posse de maconha. É isso mesmo ou não? Não, foi. Na verdade, isso aí foi a primeira vez que a gente age, né, em conjunto. Foi final de 2010, isso aí foi final de 2010. 2012 foi o julgamento desse rapaz, mas a prisão dele foi em 2010, segundo semestre de 2010. Ele estava 80 dias preso
e a mãe dele entrou em contato com a gente, ele já tinha uma defesa, ela ficou sabendo de um grupo de advogados especialistas em cultivo de cannabis, que era, na verdade, a consultoria jurídica do Grorum. E aí a gente já tinha ali um grupo, sei lá, 20 advogados, né? Todo mundo grower e tudo mais. E a gente fez um habeas corpus, né? Juntou do Rio de Janeiro eu, o Ricardo, aí tinha um Arthur em São Paulo e mais uma galera. Outro dia eu estava vendo, eu até achei a publicação desse diário oficial, e a gente entrou com o HC e tiramos ele da cadeia depois de 80 dias. E aí, no Natal de 2010, a gente recebe uma cartinha da mãe dele agradecendo, né, dizendo a felicidade dela poder passar o Natal com o filho que tinha sido preso. Putz, que dali era melhor do que qualquer honorário, né? Não tem preço que pague isso. É. E a ideia, né, da reforma surgiu disso ou não? A ideia da reforma surge na segunda vez que eu fui a Amsterdã, né? Eu fui a Amsterdã em 2008 e voltei a Amsterdã em 2014 para estudar política de drogas, né? A reforma da política de drogas, e eu tinha um trabalho final para apresentar lá, né? E o trabalho final que eu decidi, muita gente estava querendo fazer pesquisa, né? Eu tinha colegas de outros países da América Latina lá, cada um com um trabalho final. Eu falei, quer saber, eu vou voltar para o Brasil e eu vou institucionalizar um coletivo de advogados. E, na verdade, eu pensei em aproveitar financiamento internacional, né? Conseguir um monte de coisa. Acabou que não... Porra nenhuma, até hoje a gente nunca recebeu um grande aporte de capital de nenhum financiador. O que a gente fez hoje foi muito à base da nossa vontade, da nossa criatividade do capital humano que a reforma tem, né? Eu acho que o time que a reforma tem ali, aquele plantel de advogadas e advogados, é um time que poucos escritórios de advocacia tem no Brasil. Então, a gente cria a ideia da reforma, é uma evolução da consultoria jurídica do Grorum, né, que nasce em junho de 2010, mas era uma consultoria jurídica ligada a um site de cultivo, né? A gente tinha alguns problemas. Eu tive uma vez, eu estava numa aula de direito digital, né, de direito na Emerge, né, na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e o professor, ao citar exemplos de crimes digitais, ele bota na tela o Grorum, o site que eu era advogado. Aí eu, né, levantou a bola para mim redonda, né? Eu levantei a mão, professor, eu sou advogado desse site aí, eu gostaria de fazer a defesa dele aqui. E aí sentei e comecei a falar, né, de redução de danos, de liberdade de expressão e tudo mais. Só que aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, né, meio jurídico, mais uma vez, né, muito parecido com medicina, é um meio conservador, é um meio que a gente tem que passar os sinais corretos. E aí a gente falou, cara, vamos criar um grupo independente de advogados. E aí a gente tinha, na época, os advogados antiproibicionistas, que um amigo de Brasília puxava. E aí eu falava, cara, legal, antiproibicionistas, mas a gente tem que ser propositivo, em vez de a gente ser, né, contrariar alguma coisa, a gente tem que propor o que a gente quer. Então, rede jurídica pela reforma da política de drogas. O que a gente quer é a reforma da política de drogas. Começou com 9 advogados, 8 advogados e uma advogada, todos brancos. Hoje a gente já tem 26 advogados e advogadas, maioria já mulheres, uma grande presença de pessoas não brancas e uma diversificação no território nacional aí que a gente consegue já atingir bons resultados. E assim, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é meus parabéns, né, de você ter feito isso. Eu acho que a guerra contra as drogas no Brasil, da forma que ela é feita, perdemos e perdemos feio. Né? Eu sei que a live era para falar do ano de 2020, mas a gente pode falar, a gente ainda vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, eu acho que nós perdemos essa guerra com a forma como ela é feita. E são pessoas, né, como você, né, a Reforma, a Ana, né, a doutora Ana Isabel, que está nos acompanhando, com a questão do IPSEC, né, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, que a gente precisa municiar os nossos governantes, né, de informações sérias e não de preconceitos, como a gente vê muito isso, né? Então, assim, meus parabéns por isso, cara. Orgulho de ser seu amigo mesmo, Emílio. Acho muito bacana. Do IPSEC, porque quando
eu fui chamado para ser ativista, né? O William do Grow Room me chamou para ser ativista lá em novembro de 2008, né? Ele olhou na minha cara e falou: cara, você é advogado, você tem que virar ativista. E aí eu lembro que naquele dia a gente estava na loja dele, eu dei uma carona, a gente morava os dois em Copacabana, eu dei uma carona para ele. E ele no caminho ele falando assim: cara, aqui é um problema, porque aqui a gente não tem dados, a gente não tem estatística, a gente não sabe de porra nenhuma. Você chega nos Estados Unidos, os caras sabem quantas sedas são vendidas, né? Quantos gramas de fertilizante cada planta leva, a gente tem esses dados, a gente não tem nada aqui no Brasil. E aí, né, isso foi em novembro de 2008, né? Hoje, 12 anos depois, IPSEC está aí, a Ana me mandou ontem o site, está lindo, muito, muito poderoso o site do IPSEC, eu acho que é uma grande ferramenta e que, assim, a gente precisa desses dados, né? Porque se a reforma fez algo diferente, né, na advocacia com cannabis, foi levar o debate científico para dentro do processo judicial, né? Até então, o processo envolvendo cannabis era um processo de preconceito, né? Seja a autoridade pública com aquele preconceito de que o que está escrito na lei é o que é válido e acabou, seja também os advogados que tão somente iam debater ali o caso concreto e tudo mais. A gente não, a gente trouxe realmente uma visão macro, uma visão baseada em evidência científica e que é difícil de refutar, né? O cara que quer ser terraplanista, ó, ou mais um fera aí, ó, Ladislau Porto. Grande Ladislau. Tá aí, tá aí com um abacaxi do tamanho de um cometa para descascar, que é lá o agravo da PEP, mas ninguém melhor do que ele para reverter essa situação. Que é um dos assuntos de hoje que a gente vai conversar a respeito da PEP. Mas trazer, né, essa parte científica para a discussão, eu acho que isso fez toda a diferença, né? E por isso que você é considerado um dos advogados mais importantes, conhecidos, preciso parar de falar, né, que depois minha mãe briga comigo, mais importantes e conhecidos na área da cannabis. Outra coisa que eu queria te perguntar, e falando, já entrando um pouco em 2020, que foi um ano atípico, né? Um ano que dá para a gente dividir em janeiro, fevereiro, março, Covid, setembro, outubro, novembro, dezembro, já não sei como é que vai ficar, se vai ficar dezembro mesmo ou se vai ficar também com Covid. Mas o que a gente observou assim, dos últimos anos é que os habeas corpus, porque é da esfera estadual, os HCs preventivos, é isso? Tem estadual e federal, varia conforme o caso. Tem a maioria é estadual, mas o número de federal também tá bem grande. Está aumentando da mesma proporção que está aumentando aqueles que são da esfera estadual? Sim. Tem estados que praticamente se fixou a competência na federal. São Paulo tem dezenas de decisões na esfera federal. O Tribunal de Justiça de São Paulo é de uma dificuldade gigante, né, de se brigar lá. Então, isso já em 2017, 2016 a gente entrou com o HC na Estadual de São Paulo, viu que era muito difícil, muito chato, o HC da Cidinha, inclusive, né, que foi o primeiro em São Paulo, e a gente partiu para a Federal e foi super bem aceito. Então, a gente tem realmente uma variação, né, conforme o local, de qual vai ser a competência da Justiça Estadual e da competência da Justiça Federal. O Ladislau mandou uma mensagem dizendo assim que já deu certo, né? Se ele puder mandar uma boa notícia aqui para a gente, vai ser excelente, né? A galera do C-Chat vai fazer uma estátua minha se eu apareço com um furo aqui no meio da live. Não, já deu certo porque a decisão judicial é mero detalhe. Foguete não tem marcha ré, foguete não tem freio, entendeu? Então é para cima e avante. Então não tem ninguém que segure mais a PEP. Tem umas frases que você solta assim, igual essa, né? Foguete não tem marcha ré, que eu acho sensacional. Eu lembro de uma que você falou também, temos pressa, por isso devemos ter calma. Né? Por isso vamos com calma. Essa daí também eu gravei essa daí, viu? Essa daí eu acho muito bacana. Mas voltando na questão do HC, você acha que o judiciário está se aproximando mais
das necessidades da população do que o legislativo e o executivo? Judiciário, ele não depende de voto, né? E ele também ele não precisa se apegar à política. O executivo tecnocrático, né, a Anvisa, no caso, ela não depende de voto, mas ela está envolta na política, né? O legislativo, os caras dependem de voto, então se eles abrirem claramente que eles são favoráveis ao cultivo, claramente favoráveis à regulação do uso adulto da cannabis, isso vai gerar ônus para ele no debate, né? Pelo menos eles acreditam assim. O judiciário não. O judiciário não depende de voto. Aquele cara que está ali com a capa preta julgando, ele vai receber o salário dele independente de qualquer coisa. Então ele tem uma independência, uma autonomia para julgar que eu acho que depende muito mais realmente, né, de como a gente prepara a ação, e isso de não dar chance dele julgar contra a gente, e aí essa é a estratégia do habeas corpus, né? O habeas corpus a gente não está pedindo uma autorização, a gente está pedindo porque o paciente não seja considerado um criminoso. Ninguém é autorizado com o habeas corpus, né? Ali, na verdade, o que é uma excludente de ilicitude que a gente busca no caso. Então, ele tem essa maior sensibilidade porque ele não tem rabo preso com ninguém. Tem rabo preso com os próprios preconceitos, com a própria moralidade. Mas juiz que julga com preconceito e com moralidade, o destino dele é ter a decisão revisada pelo tribunal, pela segunda instância, né? Decisão desfavorável, né? A gente recorre. E se for injusta, né? Claramente injusta, a gente descumpre, na cara de pau mesmo, sem menor pudor. Então, saúde das pessoas em primeiro lugar, dignidade das pessoas em primeiro lugar, né? A paz, a felicidade. Então, né, quando a gente vê uma decisão como a decisão no agravo lá da PEP que cassou a liminar, é uma decisão injusta, é uma decisão que, né, o Ladislau compartilhou hoje a íntegra da decisão, uma decisão rasa, que não debate, que tem medo de enfrentar o debate profundo, né, que é o debate que está ali sendo trazido pelaquela ação da PEP, e que, assim, são poucos os magistrados que alcançam. O seu colega Leandro Ramírez, lá de Minas Gerais, essa semana recebeu a decisão de segunda instância, né, lá no Tribunal de Minas Gerais. O Leandro da AMAMI, né? Mas não a ação da AMAMI. Isso foi a decisão do Leandro, não o cultivo dele, né? O HC dele. Uhum. E uma decisão, né, de segunda instância realmente paradigmática, uma decisão que realmente traz a profundidade do debate que a gente espera. Mas os juízes têm se mostrado muito, muito sensíveis. Inclusive, essa semana a gente teve a notícia de que um paciente, né, teve contato com alguns advogados da reforma e tudo mais, ele conseguiu o HC dele sozinho, né, sem participação direta de um advogado, né, mas ele conversou com os advogados da reforma e fez o próprio HC e deu entrada e deu certo. Então, assim, eu vejo isso como um sinal de que a sensibilidade dos juízes está aumentando para essa realidade do cultivo doméstico. Que é uma questão de garantir acesso às pessoas a uma ferramenta terapêutica indicada por um especialista médico. Né? Então, assim, para a gente garantir, né, esse direito, nós teríamos assim, duas opções, porque eu passo esse problema no consultório. Né? Eu prescrevo o remédio e, de repente não, algumas pessoas, boa parte delas, não tem dinheiro para manter esse tratamento a longo prazo. Entendeu? Não vai gastar 1, 2, 3 meses, às vezes é por anos. E aí ela tem duas opções. Ou ela vai judicializar e o Estado vai pagar essa conta, ou ela vai para o cultivo individual. Entre o Estado pagar a conta e o cultivo individual, o cobertor do Estado é curto. Se ele paga esse tratamento, vai faltar dinheiro em algum lugar. Não, e quando a gente fala de... Né, eu tenho visto muitos advogados, a Ana está aí, a Ana é a grande especialista nesse tema, né, do custeio pelo poder público e custeio pelo plano de saúde. Não é fácil, não é uma ação fácil. O HC também não é fácil, mas o custeio, a ação de custeio, que já não era fácil, no início desse ano, em março desse ano, teve mudança de entendimento no STF e ficou mais difícil ainda. Então, é um tipo de decisão
né, se vai cultivar ou se vai buscar o amparo do poder público, muito difícil. E isso vai ficar mais esquisito ainda agora com essa decisão que a Conitec vai tomar semana que vem, né, que vai decidir se a Prat Dona Dulce vai poder fornecer para o SUS. Imagina a gente ter um produto só de cannabis, que é aquele óleozinho ali da Prat Dona Dulce, que custa uma baba, né, do que é, e vai ser o que vai estar, o único que vai estar disponível no SUS. Ferrou, né? Mas, o óleo da Prat Dona Dulce, né, ele é um óleo custoso, mas teoricamente ele não é um óleo caro. Ele tem, acho que 200 miligramas por ml. Então, se você fizer a conta... Mas tem 30 ml, custando R$2.000. R$2.000. Não. É que assim, a gente pega os importados, se a gente for fazer uma regra de 3, né, colocar assim, quanto que tem de canabinoide por ml e quanto ele custa. O da Prat e Dona Dulce, você vai ver que o da Prat não é tão diferente. O problema do da Prat é que é CBD isolado. É CBD isolado, é óleo de milho transgênico. Então, eu acho que a discussão começa assim, olha, é a mesma coisa que eu pegar dos 40 antiepiléticos que existem no mundo, o SUS só vai liberar um. Só vou liberar fenobarbital. E os outros? Os outros que se... Depaquene e Depakote se vira por aí. Se vira. Então, eu acho que o errado é você ter somente o CBD isolado. Antes de entrar nessa questão de custo, entendeu? Eu já boto assim, olha, esse produto ele é bom para algumas patologias, mas não para todas. Então, ou abre para todo mundo, ou vamos discutir o que vai fazer. Vamos falar mais outro aspecto, além do HC, que também acho que consolidou em 2020, né? A gente realmente, podemos falar que duplicamos o número de decisões em pouco tempo. Se não me engano, no início da pandemia a gente estava chegando a 100, agora a gente já tem 200, então realmente... Esse ano, né? Desse ano, no início da pandemia, a gente estava... Eu lembro que quando começou a pandemia, a gente estava por volta de 80 H6, né? E agora a gente já tem estamos beirando aí os 200, talvez a gente já tenha batido os 200, porque agora já está difícil de calcular de tanta gente fazendo. Outra coisa que consolidou, o modelo associativo, né? A forma de acesso a cannabis através das associações que você pode chamar de desobediência, você pode chamar de autotutela. Eu gosto do termo autotutela, né? Que busca garantir a saúde de seus associados através do cultivo e a distribuição de óleo e o fornecimento de óleo. Então a gente vê o modelo, né, das associações como um modelo de regulação do mercado também, né? E vai ser muito interessante ver quando a gente tiver um mercado que vai ter forma de acesso por empresas, pelo SUS, Farmácia Viva e associações tão dispersas e capilarizadas, né, no território nacional. Tem a Abrace que está lá, né, voando alto, sei lá, talvez já tenham batido 12 mil pacientes. A última vez que eu falei que o Cassiano estava em 11 mil. A PEP, né, que essa decisão, né, que por enquanto não está valendo mais, não está valendo, né, no papel, mas a fazenda está acontecendo. E fora isso, dezenas de associações cultivando e fornecendo óleo para os seus associados no Brasil. Então, realmente, a gente tem o modelo de associação como uma forma de acesso, né, consolidado no Brasil e em praticamente todos os estados. Então, duas coisas antes de a gente entrar no assunto da PEP. Autotutela é a mesma coisa que desobediência civil? A desobediência civil, assim, você desobedece algo que não tem que ser obedecido, né? E a autotutela, na verdade, quando você obedece algo maior do que aquilo que te dizem para você não fazer. Então, digamos, você está autotutelando o seu direito à vida. Está lá dizendo, a cannabis é proibida, mas você precisa da cannabis como uma ferramenta terapêutica, você cultiva a cannabis. Você está desobedecendo aquela lei, mas você está autotutelando algo que está acima da lei, que é o direito à vida, né? O direito à vida é o princípio máximo, né, do ordenamento jurídico brasileiro, e qualquer coisa que vá contra o direito à vida tem que ser mitigado em razão do direito à vida, né? Então,
eu gosto muito de autotutela de direitos fundamentais. É um termo que eu usava muito lá em 2015, quando a gente falava do cultivo caseiro como uma saída e tudo mais. E né, não tinha desse boom, a gente ainda estava convencendo as pessoas de que elas poderiam cultivar o remédio em casa. E hoje a gente não precisa convencer mais ninguém. Na verdade, eu não consigo nem responder todo mundo que me procura atrás de informação de como cultivar em casa sem ser confundido com criminoso. Que essa vai ser a pergunta depois da PEP, tá? Eu te perguntei essa da autotutela aqui, de direitos fundamentais, gravei aqui, porque toda vez que eu falo a palavra desobediência civil, lá na The Green Hub, o Alex coça, o Marcel levanta e vai tomar o café, então eu vou trocar a desobediência civil. Me chama para uma reunião dessa com eles. Tá, pode deixar, chamo sim, vai ser excelente, né? Autotutela de direitos fundamentais. Então, antes de entrar na PEP, né, a Aninha, já agradeci, a Aninha foi a que eu fiz, a primeira live que eu fiz na vida foi com a Aninha. Eu chamei ela porque eu falei, Ana, eu preciso de alguém que eu converse fácil. Ana, né? Eu e a Ana, a gente conversa igual eu converso com você, Emílio. Mandar um abraço pro Digão, pra Mari da Tuamania, que falou que eu tô elegante com essa gravata. Teve mais uma moça aí que também falou, eu esqueci quem é, mas muito obrigado. O Wilson Lessa, né, o médico lá, professor de psiquiatria. Grande Wilson. Grande Wilson, entendeu? Falando aí sobre a questão que o CBD isolado você usa doses muito mais altas que o Full Spectrum, perfeita a colocação do Wilson. E também, né, aquela coisa que não posso deixar de falar, um beijo para minha esposa Fabiana, meu filho Enzo e meu filho Beppe e meu sobrinho Fernandinho. Pronto, já falei os recados que eu tinha que dar. Deixa eu ver. Desobediência civil também. Pode me chamar para essa reunião. Ladislau, obrigado. Vou te chamar para essa reunião e também para uma live para a gente conversar. Acho que vai ser super bacana ter você. Bem, Emílio, o que você acha, né, dessa questão que aconteceu com a PEP? Né? Ela foi a segunda associação a ter o direito de fornecer os óleos para seus associados e, de repente, a Anvisa, entendeu, passa uma rasteira na PEP. Para quem não sabe quem é a PEP, né, se vocês assistirem o filme Ilegal, né, do Tarso Araújo que teve aqui na semana passada, né, o Marcos e a Margarete é o primeiro casal que toma conhecimento do óleo da Charlotte. Né, o óleo para a filha da Margarete, aquele óleo específico, acho que era de CBD isolado, não foi a melhor resposta, mas foi para a Anne, a filha da Catiele. Então, assim, a Margarete e o Marcos é um casal super respeitado porque eles abriram todo esse espaço. Tem uma frase de Chico Xavier que fala assim: oração de mãe arromba portas do céu. Né? A Catiele, a Margarete e várias outras mães mostraram que arromba a porta do céu, do judiciário, do legislativo, de tudo isso. Então, a PEP, ela tem essa história, porque, a Margarete é ícone, meu. A Margarete é uma pessoa, eu vou falar o termo folclórico, até porque agora, quando eu falo folclórico, quer dizer assim, uma lenda, faz parte quase que da nossa cultura. Só te fazer uma correção. A Margarete, ela não se baseou no caso da Charlotte. Apesar do doc da Charlotte, né, lá do Sanjay Gupta ter sido lançado naquele mesmo período, quem inspirou foi uma outra criança dos Estados Unidos, foi o Rapper, que aí tinha a campanha Hope for Rapper. Eu sei porque eu estou aqui com o e-mail que a Margarete me mandou em 1º de outubro de 2013. Quando ela trouxe o primeiro óleo para o Brasil, ela me mandou esse e-mail. Na verdade, ela mandou para um amigo em comum e esse amigo me encaminhou. E aí eu lembro que não tinha sido a Charlotte, tinha sido outra criança que também usava CBD, mesma coisa. E dali em diante tudo caminhou, né? Desse e-mail aqui tudo mudou. O e-mail de 2 de outubro de 2013. Não, mas obrigado de você ter me falado isso, porque realmente eu achava que tinha sido da Charlotte, mas bacana. E assim, o que você achou disso que aconteceu com a PEP, Emílio? O Ladislau, né, me autoriza a falar. Você sabe que tem uma ética profissional que a gente não pode, advogado não pode falar do processo que ele não participa, né? Então, mas deixa que eu pergunto para o Ladislau depois, então. Isso, então tá. Beleza. Assim, eu posso dar minha opinião, foi um recurso muito fraco da Anvisa que
caiu com uma desembargadora sensível, né, que entendeu a situação da APEP, mas os dois outros desembargadores que julgaram, assim, eu advogo aqui nesse tribunal, né, no Tribunal Federal do Rio de Janeiro, da segunda região, eu conheço a turma lá da esfera civil, muito fraco, e o outro foi de acompanhante, né, foi de madeira com as outras, mas a decisão do juiz de primeira instância é muito boa, a documentação, o preparo da ação, olha lá, ele falou que é autonomia e autorização para falar. Ele vai vir na live, ele vai explicar isso. Ele é o melhor, ele tá dentro desse processo, mas assim, podemos dizer que foi um recurso que assim, os caras fizeram praticamente para cumprir tabela, e nem eles acreditavam que isso ia acontecer, né? Eu acho, né? E aconteceu. A Anvisa. Só que caiu com um juiz, né? O que acontece? Os caras têm um juiz que julga realmente com ímpeto, né? De mudar a realidade e tudo mais. E tem outros que julgam com medo. E aí a gente não pode dar nenhuma margem. Não foi nem o caso, né? Eu estava lendo hoje a decisão horrível, né? Horrível. O magistrado, ele não tem... Eles confiam cegamente como se a Anvisa fosse... a instituição mais ilibada do Brasil, né? A instituição mais correta do Brasil, e aquele voto do Barra Torres, há um ano atrás, né? Amanhã, daqui a 2 dias faz um ano, né? 3 de dezembro de 2019, naquela sessão que foi rejeitado o cultivo pela Anvisa, corretamente, na minha opinião, porque a Anvisa não tem que regular cultivo, o Barra Torres fala da falta de lisura do processo regulatório dentro da Anvisa. Ele fala da falta de transparência do processo regulatório dentro da Anvisa. Então, o magistrado tem que entender que a saúde dos pacientes da PEP não pode ficar esperando essa bagunça, essa zona, né, que eu não vou nem falar que é uma putaria, que é o processo regulatório dentro da Anvisa. Sim. Então, eu acho que foi realmente um julgamento focado aí nas fobias e nos medos do magistrado. Preconceito. E o mais importante, eu acho que é aquela história, né? Quando o ano passado a liminar não foi concedida, né? Logo no início da ação, na semana seguinte, sei lá, 15 dias depois, estava a Margarete e o Marcos no jornal dizendo que desobedecem mesmo, que a lei não, né, que não estão aí para cumprir decisões injustas. Então, assim, conhecendo o histórico, né, da Margarete, do Marcos, o Ladislau, que é mais um do nosso time de advogados, onde a ousadia é a tradição, né? A gente gosta dessa... Né, não estamos aqui para ficar engraxando o sapato de autoridade, fazendo genuflexão, né? Se submetendo a autoridades descabidas, né? A gente está aqui realmente para fazer advocacia, e a advocacia é isso. A advocacia, a gente tem que saber identificar quando é direito e quando é justiça. E quando o direito confrontar a justiça, ficar do lado da justiça. Nesse caso, o justo é os pacientes da APEP terem acesso ao óleo, ao remédio, né? A cannabis. Então, a gente vai nessa. Então, o Ladislau sabe que se qualquer parada a gente faz lá uma corrente lá na frente da fazenda, ninguém entra. Pode chamar o Biden. Eu vou só fazer um parênteses, tá? Quando eu falei, né, que eu ia trazer um cara muito especial para a live de hoje, né, uma das mentes assim, que eu mais admiro, né? Já tive grandes discussões com ele, mas assim, um dos caras que eu mais admiro, para quem não conhecia, tá aí, né? Essa última explicação do Emílio aí define o que ele é. É o advogado que, entre o direito e a justiça, ele fica ao lado da justiça. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Isso, Pedro, isso não é uma coisa da minha cabeça, isso está no decálogo do advogado, né? A gente luta pelo direito, mas se em algum momento a gente encontrar o direito confrontando a justiça, a gente abraça a justiça. Então, né, imagina, né, se tem aquela frase, ainda há juízes em Berlim, né?
funciona do mesmo jeito. Imagina se todo mundo for só cumprir a lei quando tiver uma lei injusta, a gente acaba num nazismo, acaba num fascismo, né? A gente tem que ter uma leitura crítica nessas horas. E então, na medicina acontece a mesma coisa. Claro, pô, imagina. Mesma coisa. O Osmar Terra é médico, entendeu? Me chamou de traficante no Twitter dele, entendeu? Veio meu filho de 11 anos com o celular, papai, mandaram isso na escola. Por que esse homem está falando isso de você? Então, assim, aquilo ali é um crápula, né? Medíocre. E como o Ricardo, que é o médico que me inspirou, eu estou do lado dos meus pacientes. Se estar do lado dos meus pacientes é estar contra a lei, eu vou estar contra a lei, porque eu tenho um juramento com os meus pacientes, assim como você com os seus clientes, né? Então, por isso que a gente ficou confortável desde o início em mostrar a cara, porque a gente estava do lado das pessoas. Né? Eu acho que isso fez a diferença para a gente, viu, Emílio? Emílio, quando eu tenho um paciente na minha frente, fala assim, doutor, eu não tenho condição de bancar o tratamento. Né? Vai falar assim, eu quero judicializar, vou tentar convencer para o autocultivo. O que eu oriento esse paciente a fazer? Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Você, como médico, né, você tem que indicar a ele uma ferramenta terapêutica. E as formas de acesso a essa ferramenta terapêutica, né, que aí, no caso, digamos, você vai poder falar para ele, ó, você vai para a fila do SUS ou você vai buscar conhecimento de como preparar esse óleo, né? Você também pode participar de uma associação, né? Se essa for acessível, né, financeiramente para ele o custo do óleo na associação. Eu realmente não sei quanto que tá um óleo numa associação hoje. Mas se ele optar pelo cultivo doméstico, o mais importante é esse cara saber fazer o óleo, né? Saber cultivar, saber preparar o óleo. Porque se pegar aqueles fertilizantes químicos, né, que vende em lojinha de jardinagem e usar na cannabis e achar que aquilo vai ser muito bom para ele, não vai. Porque quando tudo que você bota de químico na planta, ela absorve e leva principalmente para os tricomas, né, para a parte nobre dela. Então, contaminantes em geral ficam, né, na matéria vegetal. Quando você vai fazer uma extração e concentrar essa extração, né, fazer um concentrado, né, o óleo em si, você também está concentrando aquela química que você botou na planta. Então, você pode usar defensivos, né, agrotóxicos, né? Usar agrotóxicos. Pesticidas, agrotóxicos, fosforato. Tudo isso, né? Ou mesmo fertilizante químico muito, muito agressivo, tudo isso vai parar no óleo depois. Então, o paciente ele tem que saber fazer o óleo, né, com as boas práticas, porque ele pode se envenenar a partir de um óleo feito sem a devida qualidade. Então, a gente sempre recomenda que esse paciente, muitos já conhecem plantas, já tem a própria horta e tudo mais, esses são mais tranquilos, mas tem aqueles também marido de primeira viagem, que precisa compreender isso, né? Precisa compreender o que é uma planta, né? Como que se dá o ciclo, como que é o ciclo da cannabis, né? Uma planta dioica, anual, que depende de vários fatores que você pode emular em casa, como você pode usar da própria natureza e tudo mais. Então, a gente passar essas boas práticas pro paciente, o paciente ir atrás, e aí isso faz parte da autotutela, né? Cultivar, quando a camisa da Abra Cannabis fala lá, né? Cultivar, refazer justiça com a própria mão. Com a própria mão é meter a mão na terra mesmo, né? Então, quando o paciente chega para você e vai cultivar, você marca com ele, ó, você vai cultivar, então você vai voltar daqui a 6 meses aqui no meu consultório, porque eu quero ver como você vai estar daqui quando você tiver após o cultivo. E aí, ele fala. Não, desculpa, pode falar. E aí você não vai prescrever jamais um óleo artesanal de cannabis. Você, como médico, tem alguns impedimentos, né, éticos, profissionais, você não pode prescrever um óleo artesanal, mas você pode fazer um laudo observacional descrevendo o quadro clínico dele a partir do uso daquele óleo artesanal. E isso também te isenta de responsabilidade perante o Conselho de Medicina, porque você só está observando. Você fez um laudo observando que aquele paciente melhorou, né? Ou que aquele paciente continuou com o mesmo quadro, mas se era uma doença degenerativa, ele já estabilizou, tá bom demais.
né? Você trazer, e aí, assim, né, uma coisa que eu falo para todo mundo é realmente lidar com a verdade. Não melhorou, não melhorou, né? Sim. Procura outro canabinoide, outra concentração e tudo mais, mas vou te dizer, todo mundo que cultiva, prepara o próprio óleo e tem um acompanhamento médico, eu nunca vi voltar ao médico com um laudo observacional negativo. Pelo contrário, normalmente são os médicos que poucos, né, têm a sua experiência, do Ricardo, né, tanto, né, esse grupo aí que realmente vem transformando a medicina no Brasil, poucos médicos têm, e eles ficam assustadíssimos, né? Caramba, como que esse paciente, a partir do remédio feito em casa, tem uma melhora tão grande? E aí, é essa admiração pela melhora que eu quero que o cara bote no papel. Ele não precisa prescrever ele não deve prescrever. Eu vejo isso quando alguns médicos eu pego, prescrevo óleo de Cinderela 91. Cara, me desculpa, beleza, né? Pro paciente ali que é grower, pode funcionar, né? Eu conheço alguns médicos que são cultivadores também. Pode funcionar bem isso, né? Para causar uma boa impressão para o paciente, mas tem que considerar que a gente vai levar aquilo para um juiz. E o juiz, ele não debate com o médico, mas ele fica com a pulga atrás da orelha, né? Uma coisa que a gente aprendeu foi que o juiz, eu chego lá, a minha petição de habeas corpus tem entre 35 e 50 laudas, né? Um calhamaço. E aí tem alguns juízes que já conhecem o tema, eles viram para mim e falam assim, doutor, só quero saber onde está o laudo médico. Então eu tenho que abrir lá onde está o laudo. Ele não quer ler minha petição, ele não quer saber. A petição ele já sabe, ele quer saber se o cara tem respaldo médico. Tendo respaldo médico, ele dá na hora o habeas corpus. Então, a gente tem casos que a gente conseguiu o habeas corpus em poucas horas. Eu mudei uma entrada de manhã, de tarde estava a decisão. O que eu faço é assim, primeiro, né, como eu estou aqui em São Paulo, a pessoa quer plantar, eu mando lá para a Cultive. Falo, olha, é o que você falou, plantar não é fácil, né, não precisa de um certo treinamento, mas também não é difícil, dá para você fazer na sua casa, procura a Cultive muitas vezes orienta a procurar a Defensoria Pública. Também, ótimo. A Defensoria Pública em São Paulo é muito boa, porque eles já têm a reforma tem uma parceria com a Defensoria Pública de São Paulo. Então, o caminho que eu faço é esse. Aí na prescrição, normalmente eu prescrevo primeiro um óleo importado via Anvisa, veja como é que a paciente está. Quando ela traz o relato, né, eu pego e escrevo no relatório a comparação. E quando eu prescrevo o óleo de associação, eu faço como se fosse uma receita de um óleo genérico. Óleo enriquecido com canabinoide, CBD mais THC, eu não coloco nem o nome da associação, nem que ele é artesanal. Eu faço como se fosse uma receita de genérico. E eu estou falando isso por conta da doutora Silvana, né, que ela falou que ela tem um certo receio dos conselhos. E eu acredito, porque eu também tinha muito receio dos conselhos. Porque o que a gente sabe fazer é medicina, a mesma coisa que o Emílio, que ele sabe fazer é direito. Se tiram isso da gente, se tiram o nosso CRM e se tiram o AB do Emílio, né, é o que a gente sabe fazer. Nós dedicamos nossas vidas a fazer isso. Então, realmente tem que ter uma certa cautela, mas também não podemos baixar a cabeça, temos que defender a autotutela dos direitos fundamentais, que a segurança do nosso paciente é ter o melhor tratamento possível. Isso está no Código de Ética Eu acho Médica. que, assim, a gente, se a gente for considerar que a gente está com 200 decisões no Brasil, a gente não teve nenhum médico que... A gente sabe que tem sindicância rolando, a gente sabe de uma sindicância acontecendo no Conselho de Medicina, mas o médico ainda não foi notificado, né? Então, a gente não tem nenhum médico notificado por sindicância, ou seja, os caras podem arquivar essa sindicância, né? Lá dentro mesmo, falar, não, pô, olha aqui, junto... É isso aí, o médico dá um laudo observacional, não é uma infração ética, esquece, né? Não pode ser, né? Então, a gente tem realmente aí um cuidado, tanto com o paciente quanto com o médico, e com o advogado também. Quando eu chego para o paciente e falo assim, meu amigo, você tem um habeas corpus agora, você não pode ter desvio de finalidade, porque se ele tiver desvio de finalidade no HC dele, né, ficar vendendo, ficar fazendo merda por aí a partir do habeas corpus, é minha OAB que está em risco.
Sim. Então, né, a gente tem esse nível de confiança, e eu falo isso com todos os pacientes. Cara, não pode, desvio de finalidade. E tem outra loucura também nos HCs, é que cada decisão tem suas nuances, né? Aí eu peguei um outro dia que o juiz manda que o excedente vire fertilizante, vire adubo. Não, pô, beleza, ótimo. Mas tem outra que o cara não pode sair de casa, o cara não pode levar o óleo para passear. Então a gente tem né, também os parâmetros de cada decisão. A doutora Silvana está falando aqui né, dessas sindicâncias. Pelo que eu sei, é uma sindicância envolvendo médico com a questão do cultivo e que a médica não foi notificada. Nós, advogados, que informamos a ela que tivemos ciência da sindicância. Então, ainda é um procedimento interno e que a gente espera que o Conselho tenha a sensibilidade de arquivar o quanto antes, para evitar que a gente faça os sindicantes passar vergonha. Eu tenho uma. Você Teve tem uma uma? matéria, tenho. Teve uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, né, que o jornalista foi no primeiro fórum de cannabis que teve na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Uhum. E aí teve uma matéria do Estado de São Paulo e colocaram que, não foi nem eu que falei, porque a minha especialidade é neurocirurgia, eu sou neurocirurgião, que me colocou assim como especialista em cannabis medicinal. Né? E não existe essa especialidade no Brasil. Mas aí a culpa não é sua, né? Tudo bem, mas veio para cima de mim, tanto é que na hora eu liguei para quem? Para a minha. Quem fez a minha defesa foi a Aninha, até hoje não deu nada. Não sei, acho que vão arquivar, sei lá. Mas eu tive essa, cara. Eles colocaram como propaganda indevida. Eu vi duas sindicâncias, além dessa de cultivo que está rolando, mas eu vi duas anteriores. As duas eram de plano de saúde que tinham sido condenados em fornecer o óleo de cannabis, e eles, revoltados porque tinham sido condenados, eles foram denunciar um médico que tinha prescrito o óleo para o paciente que deu origem à ação, dizendo que aquele paciente estava fora da resolução do CFM lá de 2014, que ele não era psiquiatra, neurologista, nem neurocirurgião. Porra, né? Aí começa que a gente está, né, o lawfare aí que a gente tem ouvido falar muito, que é usar o judiciário para perseguir adversário, né? Mas eu acho, né, da doutora Silvana... Me fala uma coisa, Emílio. A reforma, ela ajuda, né, ela atende pessoas também, não atende? Ela atende pessoas atingidas pela política de drogas, sejam pessoas encarceradas ou pessoas que tenham qualquer tipo de violação de direito. E também associações. A gente não atende empresas. Emílio, por que vocês não fazem também para médicos que prescrevem cannabis? Não, mas o médico que prescreve cannabis é uma pessoa atingida pela política de drogas. A gente atende o médico. Se você perguntar para o Ricardo quem é um advogado dele, provavelmente ele vai falar eu. Se você perguntar para o Pedro Melo lá em Recife quem é o advogado dele, ele vai falar que é o Ricardo, né? Tem a Érica também, que é advogada lá. Então, assim, a gente da reforma, a gente atende muitos médicos, a gente atende muitos, muitos mesmo. E desde sempre foi uma preocupação nossa que essa estratégia do habeas corpus não se tornasse um ponto vulnerável para os médicos, né? Que o Conselho pudesse ir contra os médicos. Então, a gente tem realmente uma preocupação de não deixar isso virar um oba-oba. E já teve médico que eu te chamei a atenção, que se emocionou, que colocou lá no carimbo que especialidade nisso, naquilo que ele não tem. Eu falei, cara, eu não vou usar o teu laudo numa ação judicial, porque na hora que Porque assim, eu não sei quem está do outro lado, né? Pode ser um juiz que vai jogar o nome de todo mundo no Google para levantar quem é quem, entendeu? E se o cara vai lá e vê que o cara tem outra especialidade, é a minha ação que está frágil, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar a verdade, né? A gente vai lá discutir a verdade. E, assim, é muito bacana você ter falado isso, porque a impressão que eu tenho é que a maioria dos médicos não sabem disso, que a reforma pode estar nos auxiliando. E gostaria depois, Emílio, que você pensasse numa forma da gente unir forças, né, dos médicos com a reforma,
para a gente fazer aí uma movimentação, não sei. Né? Eu acho que tem tudo a ver essas duas iniciativas, a parte médica com a parte da reforma. E Eu sei acho lá, cara, super vamos pensar em válido. alguma coisa aí. O Ladislau escreveu aí agora mais em cima que a nossa dificuldade de explicar para o médico a importância dessa prescrição bem amarradinha, né? Do laudo bem amarradinho. Eu não, pô, quem sou para ficar ensinando o padre a rezar missa, né? Médico a fazer laudo, a fazer laudo. Mas quando eu chego para o médico e falo assim, cara, o seu laudo tem que ser assim, assim, assado, é porque eu estou querendo proteger ele. Não estou Sim, querendo, não tô querendo direcionar o processo judicial. Na verdade, eu estou querendo que o médico ele tenha amanhã ou depois tenha alguma coisa, né, contra ele, porra, passa batido. Né? Não tem furo na estratégia que o padrão ouro de caso de habeas corpus da reforma não tem furo, nem para o paciente, nem para o advogado, nem para o médico. Então, a gente pode super pensar em uma parceria, pensar uma forma de levar essas questões que não são jurídicas, né? Na sim, verdade, são boas práticas médicas. os pequenos sinais que tem que estar ali no laudo. A Ana é fera nisso. A Ana tem um laudo aí que ela usa para ações envolvendo algumas questões médicas, que é um laudo lindo, né? Ela já me mandou para eu ver assim. Realmente assim, você não tem. Quando o juiz pega aquele laudo, ele entende direitinho. É praticamente o médico falando um idioma que o juiz compreende. Acho que essa é a grande preocupação, né? Porque o direito é a língua do Estado, né? É o idioma do Sim, Estado. E o advogado é o cara que fica ali fazendo essa tradução o tempo todo, essa tradução simultânea para grande parte da população. e assim, é muito fácil entender isso, porque quando você conversa com o paciente em linguagem técnica, né, que ele não consiga compreender aquilo certo, a adesão dele ao tratamento é menor. É a mesma coisa que se você não usar os termos adequados para um juiz, a adesão dele à causa também vai ser pequena. É bem isso, é Né? bem isso. É bem lógico isso E o daí. que dá esse linguajar do médico com o paciente é a prática clínica, né? Você ali, eu lembro até hoje, de uma cirurgia e encontrei o João Menezes, que é médico, né? Ele é Sim, formado em medicina, mas ele não exerce a mas ficou na área clínica. de pesquisa. Ele foi para pesquisa básica, lá para as bancadas, né? E aí eu virei pro João, né? Eu tinha acabado de sair do hospital e fui para a Marcha da Maconha, direto, né? Direto, do hospital para a Marcha da Maconha. E ele, porra, você pode estar aqui, você pode estar aqui. Aí eu virei para ele, ó, meu médico falou que eu posso que eu posso ir onde eu quiser, desde que eu tenha vida de madame. Aí ele, tá vendo como é a prática clínica, ele soube comunicar com você, vida de madame. Então, Exatamente. eu não podia pegar peso, eu não podia correr, eu tinha que pegar táxi para ir para casa. Vida de madame, mas eu fui na Marcha da Maconha naquele ano. E a advocacia é a mesma coisa. A gente tem algumas expressões que a gente usa, que é a Ana, o Ladislau, né, as advogadas e advogados que estão na reforma, né, com anos de experiência, que trazem esses sinais corretos que a gente fala, né, que a gente cognita o magistrado, né? Ele entra na cabeça dele e fala, porra, não tem como não dar o HC, pum, sai a decisão. Nós estamos chegando no final, Emílio. Queria agradecer também a presença da Neide e do Rodolfo da Terra Cannabis. Uma galera, Mob Novamente, Dick aí, ó, Dick Petra aí, nosso embaixador da paz aí, canábica, tá aí esse é mesmo. assistindo a gente. Primeiro, agradecer de novo o seu tempo com o C-Chat, frisar que o Emílio é um dos nossos colunistas. Né? A gente Eu está tô devendo lá reformulando pro a sessão. Charles. Fica tranquilo, estamos Vou resolvendo a mandar. questão dos colunistas, mas é um dos nossos principais colunistas, uma das pratas da casa. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por tudo que você trouxe para a gente. E eu vou abrir o microfone do C-Chat agora para você mandar o seu recado, fazer suas considerações finais. Agradecer você, Pedro, né? A amizade, a gente já se encontra há bastante tempo, mas ultimamente a gente reforçou aí o vínculo da amizade, uma grande satisfação poder, né, estar mais próximo. Eu acho que é essa soma realmente, né, dos profissionais dedicados à saúde, médicos, advogados,
farmacêuticos, agrônomos, né? Muita gente, né, que tá bem próximo aí, fazendo a diferença que vai transformar. 2020 foi um ano atípico, mas a gente teve muita evolução, né? Tivemos muitas decisões favoráveis, muita novidade legal, muita gente tendo contato com a cannabis e realmente resolvendo as suas moléstias, né? Os seus quadros clínicos, que até então eram de difícil solução. E acho que em 2021 a gente vai, cara, né? O foguete vai mais longe ainda, né? Então, estamos de vento em popa e temos que se falar mais, né? Eu acho que a gente tem muito assunto, muita troca para a gente fazer aí de médicos e advogados, né? A gente fazer essa sintonia fina aí que vai ser muito legal. Com certeza, né? Não esquecendo, liga para a doutora Sandra, por favor. Vou ligar amanhã, já fiz mais um alerta aqui. É a coisa mais importante que eu tenho para te falar. Não, tem que aproveitar agora que eu estou sem pedra nos rins. E muito obrigado, né? Agradecer também ao Sechat que me abre esse espaço, essa comunicação aí. Agradecer o pessoal aqui da Arts Club, que sempre que possível nos empresta aqui o estúdio, né? Que é muito bacana, torna a coisa muito mais agradável. Emílio. Mandar um abraço aí pro Anderson, Pedro da Santa Cannabis, o Wesley, galera toda aí tá aí com a gente. Beleza, Emílio. Cara, um abraço, hein? Um abração, a gente se fala. E lembrando tchau. Que essa live tá no IGTV do Sechat. Eu vi que a Semente Ativista chegou aí um pouco atrasada, não pegou a live. Semente Ativista que sempre participa muito, mas não deixa de assistir lá no nosso IGTV do Sechat. Gente, um abraço. Semana que vem estamos aqui de novo no mesmo horário. Tchau, tchau. Abraço, Emílio. Valeu, um abração. Tchau, tchau.